Bom, eu sou a Isabelle e nesse vídeo a gente vai começar a falar sobre cinemática. Eu vou apresentar a introdução, alguns conceitos e elementos que são extremamente importantes para a gente saber e eu vou tentar mostrar algumas equações. Em grego significa movimento. Então, cinemática seria o estudo do movimento. Bom, mas conceitualmente falando, o que seria a cinemática? A cinemática é uma área da física que ela busca entender o movimento das coisas sem se preocupar com o que causou ele ou como é que ele vai estar no futuro. É apenas estudar o movimento das coisas. Bom, agora a gente vai começar com alguns conceitos. Tempo. O que é o tempo? É uma grandeza física associada a qualquer tipo de mudança. Por exemplo, pôr do sol, uma gestação, um amanhecer, as estações do ano. Quais são as suas unidades de medida? São os minutos, os segundos, que os minutos são 60 segundos. São as horas, que uma hora é 60 minutos. São os dias, que um dia são 24 horas. As semanas, os meses, os anos, as décadas, os séculos e assim por diante. Essas são medidas básicas de tempo. Bom, agora para referencial. O que é? Referencial é uma forma de comparar uma grandeza com a outra. Que também pode ser um ponto de referência, seja, eu tô em tal lugar. Esse é o meu referencial. Tal lugar é o meu ponto de referência. Ou pode também ser um ponto de partida ou de chegada. Bom, como é que a gente mede um referencial? A gente tem que estabelecer na questão que a gente vai analisar as referências e quais as unidades de medida que a gente tem que comparar. Um referencial é basicamente uma forma de comparar uma coisa com a outra. Instante. O que é um instante? Ele é representado pela letra I maiúscula. Bom, o que é? É um momento indicado por um cronômetro a partir do momento de origem. Mas como assim? Por exemplo, T igual a 35 segundos, significa que se passaram 35 segundos. T igual a 27 horas, significa que se passaram 27 horas. Bom, e como é que se mede isso? Por ser uma unidade de tempo, a gente vai medir como a gente mede o tempo, que são por minutos de tempo. É representado por ΔT minúsculo. O que é? Intervalo de tempo é a diferença entre o tempo final e o tempo inicial de algo. É representado por ΔT igual a T final menos T inicial, que é o tempo final menos o tempo inicial. E como é que a gente mede isso? Por ser uma medida de tempo, a gente utiliza as medições de tempo padrão, como por exemplo minutos, segundos, horas, dias. Espaço é representado pelo S maiúsculo. Bom, o que é? O espaço é um lugar ocupado por qualquer ente físico. Depois a gente explica o que é um ente físico, certo? Bom, para a gente falar para a gente ter uma medida de espaço, a gente precisa ter um referencial, que vai ser uma coordenada pré-estabelecida. Podem ter duas ou mais dimensões, dependendo da questão. Por exemplo, uma estrada é uma dimensão, ou uma linha reta, aquela que a gente faz no quadro, é uma dimensão só, é monodimensional. Plano cartesiano, por exemplo, quando a gente vai olhar lá, fazer x, 7, y, 8, são duas dimensões, é um plano bidimensional. Um plano tridimensional, por exemplo, é o planeta Terra, ou como a gente usa em geometria analítica, são as três dimensões x, y e z. A gente também tem 4 dimensões ou mais. No caso, as 4 dimensões são as 3 espaciais que a gente tem, a altura, a largura e profundidade, e o tempo, é o tipo de dimensão que a gente vive. Bom, como é que isso se mede? Elas vai utilizar as unidades de medição de espaço, que é centímetro, metro, quilômetro, nanômetro. A escala vai do micro ao macro.
Aí a gente vai ver nas medidas, nas unidades de notação científica, qual é que vai ser apropriada para ser utilizada na questão. Bom, e a gente tem a variação de espaço também, que é representada por ΔS, que nada mais nada menos é do que a variação entre o espaço final e o espaço inicial de que esse ente físico percorreu. A gente também tem trajetória. E o que é a trajetória? É um conjunto de pontos ocupados por um corpo. Ela vai depender, obviamente, do referencial do observador. Por exemplo, eu tô aqui, aí passa um carro na rua. Eu olho e vejo, a pessoa que está dentro do carro está se mexendo. O carro está se mexendo. Mas, para a pessoa que está dentro do carro, ela olha para o lado de fora e fala, eu tô parada e aquela pessoa que está se mexendo. Porque os referenciais são diferentes. Bom, agora vai ser a hora que eu vou começar a explicar o que é ponto material e corpo extenso. Bom, o que é ponto material? É um corpo, um ente físico, que as dimensões não importam. Geralmente aquelas coisinhas que a gente desenha no quadro, essa bolinha vai colidir com tal bolinha numa velocidade de não sei quantos metros por segundo. Qual vai ser o tipo de colisão? Para qual direção as bolinhas vão? Elas vão juntas, vão separadas? Nessas questões a gente simplesmente ignora as dimensões, simplesmente ignora a massa do que o corpo tem. Mas no caso de um corpo extenso, as dimensões realmente importam, porque elas vão fazer a diferença para a questão que a gente vai ter. Que são, no caso, quando a gente pega e fala um carro de massa de 1 tonelada correndo a 200 km por hora colide com uma pessoa de massa de 60 quilos que estava em repouso. Qual vai ser o resultado? Qual vai ser o tipo de colisão? E o corpo extenso, ele também é bastante utilizado nas questões de gravitação, uma vez que a massa influencia na gravitação da outra massa, então vai ser bastante importante nesses casos. Repouso e movimento. O que é? São conceitos bem relativos, como eu falei no caso do carro que estava passando. Por exemplo, eles vão depender muito do referencial da pessoa. O que é repouso? Em resumo, repouso é quando a variação do espaço é constante, seja ela a variação do espaço igual a zero e a velocidade igual a zero. Bom, e o que é movimento? Movimento, no caso da física, movimento é quando o ΔS, que no caso é a variação de espaço, ela é alterada com o tempo, ela varia com o tempo. Então, o ΔS é diferente de zero, que significa que a variação de espaço é diferente de zero e a velocidade também é diferente de zero, porque vai ter essa variação. Porque, por exemplo, no caso de repouso, eu estou aqui parada. Então, minha variação de espaço é zero. E a minha variação de velocidade também é zero. Mas, no caso, se eu estivesse correndo, a minha variação de velocidade seria diferente de zero. Eu estaria me mexendo. E a minha variação de espaço também seria diferente de zero. Afinal de contas, eu estaria correndo. O que é velocidade média? Velocidade média é a variação de espaço no determinado tempo. Como é que a gente mede isso? A gente mede isso em metros por segundo ou quilômetros por hora. A equação é uma bem conhecida, ela é bem básica, que a velocidade média é igual a razão entre ΔS sobre ΔT, que é a variação de espaço sobre a variação de tempo. A variação de espaço nada mais é do que a diferença entre a variação de espaço, o espaço final e o espaço inicial, sobre o tempo final menos o tempo inicial. O que é aceleração média? A aceleração média é a variação da velocidade no intervalo de tempo. Ou seja, a gente utiliza muito metros por segundo ao quadrado. Como é que essa equação fica? Essa equação é dada por aceleração, que é um A minúsculo, é igual a variação de velocidade, que é velocidade final menos velocidade inicial, sobre variação de tempo, que é o tempo final menos o tempo inicial. Bom, agora a gente vai falar sobre dois tipos de movimento, que é o movimento progressivo e o movimento retrógrado. O movimento progressivo é no mesmo sentido que a trajetória. Ele é sempre positivo,
a velocidade é sempre maior que zero e a variação de espaço é sempre maior que zero. Como assim? Ele é sempre indo, por exemplo, se isso daqui for um carro, esse outro dedo é outro carro que está seguindo na mesma direção. Então, eles vão na mesma direção. Então, os dois estão fazendo um movimento progressivo. No caso do movimento retrógrado, é quando o sentido é contrário à trajetória. Ele é sempre negativo. A velocidade é menor que zero e o ΔS, que é a variação de espaço, é sempre menor que zero. É quando eles estão indo no sentido contrário. Por exemplo, isso aqui está indo para um lado, isso daqui está indo para o outro. Nesse caso, é o movimento retrógrado. Agora eu vou começar a parte das equações que são um pouquinho mais importantes para você conseguir entender. E como eu estou falando de equação, é mais fácil para visualizar elas se você estiver acompanhando pelos slides ou se você estiver acompanhando pelo PowerPoint. Então é sempre bom ter esse material em mãos. A função horária de tempo é a velocidade média, que é igual a variação de espaço sobre a variação de tempo, que a gente consegue transformar ela em espaço final é igual ao espaço inicial mais velocidade vezes tempo, porque é a famosa sorvete. A gente tem a função horária da velocidade, que ela vai descrever a velocidade em função de tempo. Então, a função horária da velocidade vai ser V igual a VO mais A vezes T, que é conhecida como vovô AT. Vovô até também, que é V é igual a V velocidade, VO é velocidade inicial, A é a aceleração e o T minúsculo é tempo. Movimento retilíneo uniformemente variado, ou MRUV. O que é? É um movimento de um móvel em relação referencial ao longo de uma reta, na qual sua aceleração é sempre constante, onde ΔT é igual a ΔS. Lembrando que ΔT é variação de tempo e ΔS é variação de espaço. Como é que é a sua função? Ou seja, como é que a equação é representada? É a famosa sorvetão. Como é que é? É S igual a SO mais VO vezes T minúsculo mais 1 meio vezes A vezes T ao quadrado. Ou seja, o espaço é igual ao espaço inicial mais velocidade inicial vezes tempo, mais 1 meio vezes a aceleração vezes tempo elevado ao quadrado. A gente tem que notar uma coisa que é bem importante. Na representação gráfica, que muitas vezes cai no Enem ou em prova de vestibular ou até prova da escola mesmo, é que a gente tem que olhar para as parábolas, que são aqueles O's, a boquinha. Quando ela está assim, significa que a aceleração é maior que zero, ela é positiva, ela está indo para frente. E quando ela está assim, de cabeça para baixo, significa que a velocidade, que a aceleração, ela é negativa, então ela está em sentido contrário. Isso geralmente significa uma frenagem, que ele está parando, que ele está recuando. Bom, agora a gente vai falar de uma equação muito importante, que é a equação de Torricelli. O que é? Ela é uma equação que permite que a gente resolva os problemas do MR e o V sem a função tempo. É aquela famosa sem tempo, irmão. Então, como é que é essa equação? É V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2 elevado ao quadrado vezes ΔS. E o que isso significa? Que a velocidade ao quadrado vezes a velocidade inicial elevada ao quadrado mais 2 vezes a variação de espaço. Bom, é basicamente isso pela aula de hoje. Eu espero que vocês estejam acompanhando pelo PowerPoint também e com o PDF, já que essa aula a gente está falando mais de equação e as representações dela. Eu tento explicar basicamente como é que elas são, descrever elas, mas é muito importante que você veja, porque você vendo você consegue assimilar melhor o que é que eu estou falando com o que é a coisa. Você dá a cara ao nome, certo? Eu espero que essa aula tenha ajudado. Não se esqueça de resolver os exercícios que a gente passa
E não se esqueça de estar na aula do professor Diego para resolver as questões juntamente com ele. Bom, por hoje é só. Até mais.